Boa noite, queridos alunos. Nós vamos conversar hoje sobre o contrato de trabalho. O ponto número 7, contrato de trabalho. Eu vou iniciar a fala, utilizando os artigos 442 a 456A da CLT. 442 a 456A da CLT. Esse é o ponto número 7. No livro Curso de Direito do Trabalho, Gustavo Felipe Barbosa Garcia, no livro adotado então na nossa matéria, nós encontramos esse ponto a partir das folhas 115. Então, falar do contrato de trabalho, eu posso iniciar essa conversação falando que o contrato de trabalho ele pode ser escrito, ele pode ser verbal. Então, não exige uma forma solene. O contrato de trabalho, mesmo que verbal, é possível a comprovação. Então, lá no início das aulas, eu falei o seguinte, que nós íamos estudar os requisitos da relação de emprego. Então, eu posso comprovar a relação de emprego, mesmo o contrato sendo verbal. Eu posso comprovar por testemunhas, eu posso comprovar por prova documental, eu posso comprovar por confissão. Então, de várias formas, eu posso comprovar esse contrato de trabalho. E isso não exige forma solene, não necessariamente precisa de um contrato escrito, precisa do registro em carteira. Eu posso entrar com determinada ação trabalhista, propor uma ação trabalhista pedindo o reconhecimento do vínculo de emprego e, posteriormente, o pagamento das verbas indenizatórias, salariais, rescisórias decorrentes desse vínculo de emprego. Evaristo Moraes Filho fala que, então, contrato de trabalho é do direito privado, é consensual, bilateral e consensual, reclamante e reclamado, empregado e patrão consensualmente estabelecem uma relação de trabalho, uma relação de emprego de forma bilateral. Ele é comutativo, ele é formado de várias prestações sucessivas, ele é oneroso e tem subordinação. Essa é a definição, então, do contrato de trabalho. Evidentemente que eu não vou esgotar a matéria hoje, é um ponto bastante extenso, mas eu vou definir esse contrato de trabalho, vou iniciar essa situação do contrato de trabalho, iniciando com a definição de empregado e empregador. Então, a primeira situação que eu quero ressaltar é que contrato de trabalho é o gênero, contrato de emprego, relação de emprego seria então a espécie. Mas vamos lá, contrato de emprego, relação de emprego. Eu falei já desde o início do artigo 3º da CLT, que diz que empregado é uma pessoa física que presta serviços de forma não eventual, com dependência e com remuneração. Então eu posso já informar vocês o seguinte: primeira situação, para ser empregado tem que ser pessoa física. Para ser empregado tem que ter pessoalidade, a própria pessoa física que presta serviços para o empregador. Para ser empregado tem que ter subordinação, dependência. Para ser empregado tem que ter habitualidade e para ser empregado tem que ter remuneração.
tá? São esses os requisitos da relação de emprego, são esses requisitos necessários para a configuração do vínculo de emprego, tá? A pessoa física. Então, o primeiro requisito é a própria pessoa física que presta serviços. Então, observar, e eu já falei isso em algumas aulas passadas, a questão da pejotização. Então, o patrão que obriga o funcionário a trabalhar com a prestação de serviço através de uma pessoa jurídica. Então, nos termos lá do artigo 9º da CLT, eu posso pedir a nulidade desse contrato, com base nessa pejotização, pedir a nulidade desse contrato e o reconhecimento do vínculo de emprego. Mas então, veja bem, primeira análise que o juiz vai fazer é se a própria pessoa física prestava serviços para o empregador. Na sequência, consequentemente, se havia pessoalidade. Toda vez que o juiz indagar, toda vez que o juiz for investigar essa relação de emprego e ele descobrir que quando o empregado não pode comparecer, quando o empregado é convocado e pode mandar outro no seu lugar, já está descaracterizada a relação de emprego. Por quê? Porque para a configuração do emprego, a própria pessoa tem que prestar serviços pessoalmente. Ele não pode mandar outro no seu lugar. Se ele mandar outro no seu lugar, não há configuração do vínculo de emprego. O primeiro requisito, a pessoalidade, já está descaracterizada. A questão da habitualidade, e toda vez que eu falar em habitualidade, eu posso falar em não eventual, eu posso falar em habitual, então não eventual, habitual, então isso quer dizer o quê? Continuidade. Para ser empregado tem que ter relação de emprego, prestação de serviços contínuos. E para exemplificar, para fixar essa situação, eu já falei em aulas passadas da questão da diferença da diarista e da empregada doméstica. A diarista não tem a habitualidade. A diarista eventualmente presta serviços na residência. A diarista eventualmente, a diarista presta serviços eventuais, presta serviços nessa residência sem essa fixação. Por outro lado, eu posso falar assim, a empregada doméstica presta serviços contínuos. A empregada doméstica tem a continuidade porque ela comparece na residência de forma contínua. A lei complementar, a lei que cuida do trabalho doméstico, a lei 150 de 2015, o artigo 1º fala, olha, empregada doméstica é aquela prestadora de serviços que comparece mais de 2 dias na residência do empregador. Então, eu posso distinguir o juiz na descoberta lá da relação de emprego, no processo, na demanda que discute essa relação de emprego, o juiz vai fazer a pergunta, vai investigar a continuidade. O trabalho era eventual? Se o trabalho for eventual, eventualmente comparece na minha residência. Eventualmente presta serviços na minha empresa. Então, consequentemente, isso não configura relação de emprego.
Se houver continuidade, consequentemente, ele já tem esse requisito somado com os demais, então são necessários para a configuração da relação de emprego. Então eu vou ter que investigar essa não eventualidade, essa habitualidade. Eu vou ter que investigar se havia continuidade na relação de emprego. Isso depende então da questão da habitualidade e da eventualidade. Essa vai ser a investigação necessária. O outro requisito é a subordinação. Só há vínculo de emprego se houver subordinação. Subordinação, isso quer dizer dependência, isso quer dizer que obedece ordens, que essa relação de emprego está subordinada às ordens do patrão. Então eu posso falar também para vocês o seguinte: o corretor de imóveis autônomo não recebe ordens do empregador. O autônomo, o corretor que tem autonomia, não recebe ordens do patrão, consequentemente, dificilmente ele vai comprovar a relação de emprego. Evidentemente que se ele tiver subordinação, evidentemente se ele tiver metas para cumprir, evidentemente que se ele tem que obedecer horários, ele tem que cumprir determinadas tarefas, ele tem que divulgar esse empreendimento, ele tem várias situações de dependência, de subordinação e várias questões que vinculam essa questão do emprego, aí sim preenche o requisito da subordinação. Então vejam bem, eu costumo sempre dizer o seguinte: eu sou advogado autônomo, eu tenho independência, eu não estou subordinado aos meus clientes autônomos, aos meus clientes que eventualmente me contratam como advogado. Por outro lado, eu tenho vínculo de emprego como professor universitário. Como professor universitário, eu sou contratado, pessoa física, pessoalmente eu presto serviços, eu não posso mandar outro no meu lugar. Eu tenho habitualidade, eu tenho que prestar esses serviços de forma habitual. Eu tenho subordinação, eu tenho um calendário de aulas, eu tenho um calendário de provas, eu tenho um calendário de atividades, eu estou subordinado à instituição. E depois nós vamos ver que eu tenho remuneração, o serviço é oneroso, tenho a questão da remuneração salarial. Então vejam bem, o último requisito é essa questão da remuneração. Então olha lá, se eu prestar serviços para determinada instituição de caridade de forma benevolente, de forma voluntária, sem a combinação de remuneração, também não há possibilidade de configuração desse vínculo de emprego. Então a remuneração, a onerosidade faz parte desses requisitos. Então olha lá, pessoalidade, a subordinação, a habitualidade e a onerosidade. Lembrando então que a pessoa física pessoalmente presta serviços contínuos,
presta serviços com dependência, com subordinação e mediante remuneração, mediante salário. Tá? O juiz vai investigar a questão do vínculo de emprego. Então, proponho determinada ação trabalhista dizendo que o garçom tem vínculo de emprego. O juiz vai investigar se esse garçom recebia ordens, se esse garçom trabalhava todo dia, se esse garçom tinha essa dependência, se pessoalmente ele era obrigado a comparecer, qual era a remuneração, qual era o ganho dele mensal. Então, preenchidos esses requisitos, eu vou poder dizer se esse garçom era empregado daquele restaurante ou se eventualmente ele prestava eventuais serviços então que não configuravam o vínculo de emprego, tá? E várias situações desse tipo. O juiz vai ter que analisar esses requisitos. Mas lembrando bem que todos esses requisitos são somados e preenchidos esses requisitos é que configura a relação de emprego. Se faltar um desses requisitos, já não há configuração do vínculo de emprego. Outra situação que eu quero ressaltar antes de progredir é o seguinte: o ônus da prova. Né? Então, se eu proponho uma ação para dizer que eu tenho vínculo de emprego contra em relação a determinada empresa, o ônus da prova é meu. Artigo 818 da CLT, inciso 1º, fala, quem alega tem que provar, quem alega tem que demonstrar a comprovação desses fatos. O 373, inciso 1º do Código de Processo Civil, fala os fatos constitutivos, a constituição desses fatos, o reclamante, o autor, o empregado, tem que comprovar. Então, o vínculo de emprego é um fato que constitui esse direito, essa demanda do vínculo de emprego. Por outro lado, o patrão vai ter que dizer, se eventualmente ele falar assim, não, ele não era meu empregado, ele era autônomo. Consequentemente, esse fato modificativo, ele tem que comprovar. Esse fato modificativo é ônus da prova do patrão. 818, inciso 2 da CLT, e o 373, inciso 2 do Código de Processo Civil. Então, o patrão tem que demonstrar, tem que comprovar os fatos extintivos, os fatos modificativos e os fatos impeditivos. Tá? Prosseguindo nessa questão do vínculo de emprego, eu posso falar o seguinte, que além do artigo 3º, né, que traz lá os requisitos da relação de emprego, nós encontramos também o artigo 104 do Código Civil. Então, um caso bastante discutido é a atividade ilícita. Então, eu posso falar assim, eu sou apontador do jogo do bicho, eu posso ter vínculo de emprego? Então, grande parte dos julgados, grande parte da jurisprudência fala o seguinte, não, porque nesse caso o objeto é ilícito. Se o objeto for ilícito, não há vínculo de emprego. O artigo 104 do Código Civil proíbe a contratação por conta do objeto ilícito. E no direito de trabalho nós temos uma orientação jurisprudencial 199 da seção de dissídios individuais 1 do TST,
uma orientação jurisprudencial, uma OJ 199, que diz que nesses casos não há configuração do vínculo de emprego em razão da atividade ilícita. Eu posso dizer também o seguinte, mas e o policial militar? Policial militar que presta serviços para determinado empregador. Então vem uma súmula 386, 386 do TST e fala, olha, preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, há possibilidade de comprovação do vínculo de emprego. Comprovados os requisitos do vínculo de emprego, é possível sim a configuração do vínculo de emprego do policial militar com determinada empresa, com determinado empregador, independentemente da sanção que ele vai sofrer na instituição, na corporação, independentemente da sanção prevista no Estatuto da Polícia Militar. Então, há a possibilidade de configuração do vínculo de emprego. Então, o juiz vai analisar os requisitos do artigo 3º, o juiz vai analisar a licitude da atividade, o juiz vai analisar se tem alguma ilicitude ou não. Lembram lá do exemplo da pejotização? Lembram da presença de todos os requisitos do artigo 3º? Então, em relação ao policial militar, vem essa advertência. Independente da sanção, da eventual sanção da Polícia Militar, do Estatuto da Polícia Militar, há possibilidade sim da configuração do vínculo de emprego. Tá? E o juiz vai ter que investigar essa subordinação, essa autonomia, o juiz vai ter que investigar essa habitualidade, essa pessoalidade. Né? E vários exemplos. Então eu posso citar a questão do taxista, eu posso, uma situação que hoje está aí na jurisprudência, está aí a discussão, a questão do Uber, se configura vínculo de emprego ou não. Eu posso discutir a questão até da prostituição, né? Vários julgados reconhecendo o vínculo de emprego, se eventualmente essa pessoa prestar serviços a determinada casa de show, a determinado estabelecimento e tiver que cumprir metas de venda de bebida, de acompanhar a pessoa no gasto lá no bar, acompanhar, trazer lucro para essa boate ou trazer lucro para esse estabelecimento, há sim possibilidade então de configuração desse vínculo de emprego. Então não é simplesmente que o juiz vai falar, mas a atividade é ilícita. Não, o juiz vai ter que analisar o caso concreto, o juiz vai ter que analisar aquelas circunstâncias para poder declarar na sentença se há ou não esse vínculo de emprego. Então, esse artigo 9º da CLT é bastante importante, porque ele pode declarar a nulidade de determinados atos que foram feitos para fraudar esse direito. Lembro do contrato realidade, o juiz vai ter que analisar a realidade dos fatos, né? Porque a forma pode estar viciada, a forma pode estar desvirtuada, então o juiz vai ter que analisar essa realidade dos fatos. E uma coisa que eu sempre falo, e vários alunos sempre estão perguntando, então veja bem, estagiário, em princípio o estagiário não tem vínculo de emprego, tá? Não há vínculo de emprego. E eu costumo exemplificar, eu não posso contratar um estagiário como guarda noturno do meu escritório de advocacia.
Isso estaria afrontando, estaria contrariando a questão dos estudos. Então, o estagiário pressupõe que ele está aprendendo uma profissão, ele está estudando aquela questão e ele vai fazer um estágio compatível com aquele estudo, com aquela situação que ele está aprendendo na faculdade. Então tem que ser compatível. Ah, mas e se um contrato de estágio estiver desvirtuando aquela situação, que a realidade dos fatos não é aquela? Consequentemente, o, o empregado, o reclamante, o autor poderá entrar com uma ação pedindo que aquele contrato venha a ser declarado nulo, de pleno direito, e que essa nulidade, então, resulte no reconhecimento do vínculo de emprego e o pagamento de todas as verbas decorrentes desse vínculo de emprego, tá? Então, esse artigo 9 é bastante interessante. Esse artigo 9 fala da questão da nulidade, o que possibilita desvirtuar pode ser anulado pelo juiz. Então, nós vamos falar agora um pouco da questão do empregador. Então, eu falei do empregado, eu falei dos requisitos da relação de emprego, eu fiz um apanhado, uma definição desse contrato de trabalho, e agora então eu vou falar do artigo 2º da CLT. Então, gravem bem o seguinte: o empregador assume os riscos da atividade econômica. Então, o empregador, a primeira definição que vocês podem trazer é que ele assume os riscos da atividade econômica e ele que dirige essa prestação pessoal de serviços. Então, os riscos da atividade econômica e a direção da prestação de serviço. Ele que está no comando, ele que transfere as normas, eles que cobra essa prestação de serviço do empregado, ele que contrata, ele que dirige essa prestação de serviço. Então, o empregador, evidentemente que pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, então que contrata, que dirige essa prestação de serviço. O parágrafo 1º traz a equiparação. Quem que se equipara ao empregador? Então, o profissional liberal, o médico, o dentista, o engenheiro, pode ser empregador. Ele mesmo sendo profissional liberal, ele pode contratar empregados. As associações, a sociedade recreativa, os hospitais, então podem figurar, são equiparados ao empregador. E o parágrafo 2º traz a responsabilidade solidária do grupo empresarial. Então, se eu comprovar que há uma responsabilidade dos empregadores, que há uma responsabilidade solidária daquele grupo econômico, eu posso propor, então, essa ação em relação aos dois responsáveis. Eu posso trazer o verdadeiro empregador para a demanda trabalhista. Então, na responsabilidade solidária, os dois vão pagar. Quem pagar primeiro tem até o direito de regresso em relação ao segundo. Eu vou trabalhar com o artigo 50 do Código Civil, que é a questão do desvio patrimonial, que é a questão da ilicitude, que é a questão de que são permitidas, então, a desconsideração dessa pessoa jurídica. Eu vou trabalhar com o artigo 855, letra A da CLT, e vou trabalhar principalmente com a comprovação
de que existe um grupo econômico, existe uma possibilidade de configuração desse grupo econômico e a responsabilidade é solidária. Os assuntos estão bastante próximos. A responsabilidade solidária, o grupo econômico, muitas vezes tem ligação com a questão da desconsideração da pessoa jurídica. A prova está muito próxima. Eu posso comprovar essa responsabilidade solidária pelo grupo econômico. Eu posso comprovar essa responsabilidade através da desconsideração da pessoa jurídica, através da comprovação de fraude na execução desse serviço. E houve uma alteração com a reforma trabalhista, a simples identidade de sócios não traz a configuração do grupo econômico. Tem que haver comprovação desses interesses integrados, dessa questão da configuração do grupo econômico. Os interesses têm que ser comuns, os interesses das duas empresas têm que coincidirem para a configuração dessa situação. Eu vou continuar com esse ponto número 7 e nós vamos falar na próxima aula da questão do prazo, da questão da forma de contratação. Nós vamos falar a partir do artigo 442, desses requisitos de configurações de contrato por prazo determinado, por exemplo, experiência, da questão do aprendiz, né? Qual a diferença do aprendiz com o estagiário. Então, várias formas dessa contratação. Quero ressaltar também o seguinte, que a nossa prova, então, não vai ser presencial. Eu estou aguardando as regras da instituição, estou aguardando as regras do núcleo, para que daí eu consiga montar as minhas regras próprias. Então, no dia 8 de maio, vocês, com antecedência, com bastante tempo, vocês vão saber as regras do jogo, quanto tempo que vai durar essa prova, quantas questões, a forma de avaliação, as questões dos pontos, né? Mas já adiantei que nós vamos cobrar então do ponto número 1 ao ponto número 7, mas eu vou passar tudo isso por e-mail, no ambiente conhecer, por mensagem, toda essa regra do jogo e também da matéria da prova. Mas fica já ressaltado que é do ponto número 1 até o ponto número 7. O ponto número 7 vai continuar. Eu tenho a impressão que nós vamos conseguir vencer esse ponto número 7 até o final, antes da prova. E evidentemente que se faltar alguma coisa, eu vou perguntar até aonde nós alcançamos, até onde nós fizemos esses comentários, tá? Mas a regra do jogo vai estar lá no ambiente, no e-mail, na comunicação de vocês. Eu peço que vocês também, qualquer dúvida que tenham, mantenham contato comigo. Essas regras da instituição, certamente no começo da semana que vem, eu já vou ter essas regras para poder montar esse manual dessa prova, né? Essa situação que nós estamos passando, que não é a habitual, mas nós vamos conversando e vai dar tudo certo e vai
atingir o nosso objetivo. Qualquer dúvida, me mandam e-mail, qualquer dúvida, me perguntem por mensagens, qualquer dúvida, mantenham o representante de sala em contato comigo, mas eu vou passar bem tranquilo, de uma forma bem transparente, essa questão das regras da nossa prova, tá? Espero que estejam bem, espero que seus familiares, os seus amigos caminhem tudo bem e que daqui a pouco passe toda essa situação atribulada e que nós voltamos então para as aulas presenciais e que podemos então concluir esse segundo bimestre de forma presencial, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida que tenham, mantenham contato e vamos caminhando para acertar, para dar tudo certo e poder resolver essa situação, tá bom? Muito obrigado.